De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, as altas temperaturas aí do verão, né, incomodam a maioria das pessoas, mas os animais, eles também não ficam de fora não, tá? Os cuidados que os pets, né, eles devem ser redobrados para que eles também não sofram tanto com esse calor. E a gente vai saber muito mais como essa estação afeta, né, eles agora aqui no estúdio com o professor de Medicina Veterinária da Uninasal, Flávio Soares. Flávio, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Satisfação minha. Bom dia, telespectadores. E realmente, Mara, o calor é uma situação, nessa estação de verão, é uma situação que é bacana para a gente, né? Para quem curte uma praia, quem curte um ambiente nesse sentido, mas que para os pets, isso aí pode se transformar numa tortura. Então, os tutores, eles precisam estar muito, né, atentos a essa situação. O que é que essas mudanças bruscas assim de temperatura, né? Por exemplo, sei lá, o clima está mais ameno, depois fica um calorzão. Isso. Como é que de que forma que elas afetam assim os pets, sim, Flávio? Olha só, embora o sistema termorregulador dos pets ele seja um sistema mais complexo, né, que o nosso humano, mas infelizmente ele é menos eficiente. Então a gente tem uma capacidade melhor de perder calor. Os pets não, são animais com muitos pelos, né? Alguns eles não têm, né, uma distribuição de glândulas sudoríparas por todo o corpo, como a gente. Então, realmente, eles têm uma dificuldade muito maior em perder calor. Então, isso aí, para eles, realmente é muito complicado. Como é que deve ser o local em que os bichinhos eles ficam? Isso. Então, principalmente nessa estação, pessoal, verão, então você precisa fazer com que o seu animal ele tenha um conforto maior possível. Então, coloca num local arejado, né? Questão de passeios, Mara, isso é muito importante. Então, as pessoas precisam adequar o horário correto, né, para fazer os passeios com os animais. Então, geralmente, faz aquele passeio no horáriozinho até às 9 ou após às 17 horas. Uma coisa que é muito importante, né, que os cães, tanto os cães como os gatos, eles têm uma forma de perder calor, tá, que é através das patinhas, daquelas almofadinhas. Tecnicamente a gente chama de coxins. Sim. E às vezes os tutores vão fazer esse passeio e não verificam, passeio às vezes no asfalto, então às vezes aquele asfalto está muito quente e acaba causando queimaduras naquelas almofadinhas, nos coxins. Se queima o nosso pé, né? Eu só fico pensando nisso quando eu vejo alguém passando esse cachorro meio-dia, 1 hora da tarde, assim, meu Deus. Você gostaria de andar descalço? Exatamente. Desse piso? Não, né, gente? Exatamente, isso é importante, você fez uma observação muito importante. Geralmente os tutores, eles não vão sair, eles não saem descalços, né? Então, para eles, tá uma maravilha. Então, você precisa realmente pôr a mão no chão, ali no asfalto, sente aquele calor, tá? E aí você tem uma noção se aquilo ali está bacana ou não para o animal. Então, tem que ter esse cuidado, sem sombra de dúvidas. Então, pode acontecer realmente queimaduras nas patinhas deles? Pode acontecer as queimaduras nas patinhas. E outra coisa que é muito importante também salientar, pessoal, a gente precisa estar também de olho na questão da própria queimadura mesmo, que pode acontecer em outras partes, não só nos coxins, como por exemplo, naquelas partes que são mais desprovidas de pelo, então no focinho, pontinha das orelhas. Sim. Tá? E a gente chama a atenção, inclusive, que nesse período, tá, aumentam-se aí os casos de ocorrência de câncer, tá, por conta dessas radiações. Principalmente nessas regiões, focinho, pontinho das orelhas, naquelas regiões que elas ficam menos protegidas, são desprovidas de pelo. Então tem que ter esse cuidado também. Certo. Percebi que o meu pet, ele teve essas queimaduras, assim, o que é que eu devo fazer, hein, Flávio? Então uma coisa que é bem interessante, pessoal, não tenta medicar sozinho em casa sem orientação, tá? Porque geralmente a gente sempre tem em casa uma pomadazinha de uso humano e daí por diante pensa, não, eu vou aproveitar aqui para o animal. Então não faz isso porque você pode estar agravando a situação. Então percebeu alguma irritação, encaminha seu animal ao médico veterinário o quanto antes. Ele é quem vai ser a pessoa que realmente vai te dar uma orientação satisfatória. É preciso também ter cuidado na hora de tosar o bichinho, o pet, nesse período, nessa estação, porque tem gente que pensa assim, tá fazendo muito calor, vou tirar todos os pelos. E aí, isso tá certo, isso tá errado? Não, tem que ter cuidado com a tosa, tá, pessoal? Você falou muito bem, né? E o importante, leva sempre para uma pessoa, para um profissional. Então, por quê? O animal tem os pelos, não é por acaso. Então, esses pelos oferecem proteção ao animal. Então, ele precisa ali de uma certa camadazinha de pelo, num tamanho específico. Então, é importante aumentar aí o número de tosas, né? Levar esse animal de forma mais frequente ao tosador, mas perceber isso aí, né? Leva para o profissional.
Outra coisa que é bem interessante nesse sentido também, Mara, é a questão dos banhos. Sim. Né? Então, a questão dos banhos, geralmente os tutores, olha, está muito quente. Está muito quente. Eu vou começar a dar banho diário, por exemplo, tá? Então, pessoal, tem que ter muito cuidado quanto a isso aí, tá? Os animais, né, os pets de forma geral, eles não estão habituados, tá, a estarem tomando banho todos os dias. Isso aí não é uma coisa natural deles, né? Embora a gente tenha domesticado, mudado algumas atividades, mas tem que ter muito cuidado com isso aí. Não faz banhos excessivos, tá? Então, um banho semanal está de grande tamanho, tá? Está muito bom. E prestar atenção, pessoal, também na questão de secar o pelo desse animal de forma muito eficiente, porque se você dá banho no animal e não seca bem, Mara, tá? Aquela umidadezinha que o pelo acaba retendo, junto a um tempo abafado, cria um ambiente muito propício para a proliferação de bactérias, de fungos, e aí vai levar a um problema dermatológico na maioria das vezes. Então tem que ter esse cuidado também. Então não é só com a tosa, né? Também com os banhos é preciso ter muita atenção, tá? Nesse período, né? Isso. Exatamente. O que acontece se a gente ficar dando muitos banhos, hein, no pet? Isso, além dessa predisposição a problemas dermatológicos, tem também a questão, né, de você estar tirando ali algumas camadas que são protetoras da pele do animal, aquela oleosidadezinha natural que acaba sendo uma barreira fisiológica, tá? Então promove proteção ali, inclusive contra micro-organismos. À medida que você começa a expor o animal a muitos banhos, você acaba tirando essa proteção dele, tá? Certo. Acaba, inclusive, ao invés, pensando em melhorar, mas acaba deixando o animal mais vulnerável. Muito bem, já estou vendo até aqui a foto, então já lembrei aqui de uma pergunta que a gente pode fazer para o Flávio. Hidratação. Opa. Como é que deve ser a hidratação dos nossos pets, hein, durante esse período? Perfeito, Tamara, perfeito. Pessoal, a hidratação ela é fundamental, tá? Então, nesse período o animal tende a perder mais líquidos, tá? Trocando calor, mas ele tende também a estar tomando mais água. Ele precisa tomar mais água para que mantenha esse equilíbrio. Então, uma dica muito interessante, Mara, nesses períodos quentes, é colocar pedrinhas de gelo, tá, na água do animal para manter sempre aquela água fresquinha, tá? Outra coisa interessante, pessoal, coloca no local onde o pet fica, na sua casa, espalha vários recipientes com água. Porque às vezes, principalmente os gatos, Mara, às vezes eles têm preguiça, mesmo estando com sede, eles têm preguiça de ir até o local, a fonte de água. Então coloca em várias partezinhas ali da casa esses recipientes. Muito bem. Muitas vezes, né, os tutores, eles costumam ir à praia no final de semana e eles levam os pets. Passam o dia todo lá com os pets na praia. E aí? Isso é bom, isso é ruim? Acho que também é uma grande dúvida das pessoas, né, de saber. Isso. Olha, a questão dos passeios, né, é uma coisa muito importante para os pets. Isso aí evita a questão de estresse, né, deixa o seu animal mais sociável, mas precisa ter os cuidados, né? Então, na praia, por exemplo, então lembrar sempre, o que nós falamos há pouco, tem um risco maior nessa estação, pessoal, da ocorrência de câncer de pele. Então, é interessante também, Mara, lembrar do protetor solar do pet. Ai, tá vendo? Existe, Pets também precisam, viu? Passar protetor solar. Precisa de proteção, tá? Protetor solar. E se atentar, pessoal, para aqueles outros cuidados que nós falamos há pouco. Então, verificar, né, se a temperatura ali do asfalto, sempre que possível, então anda com o animal no gramado, em alguma regiãozinha que seja mais fresca. A areia ali da praia, ela também é muito quente, então às vezes causa um desconforto muito grande. Leva sempre água contigo, certo? Então vai sempre hidratando o seu animal. Se você costumava fazer grandes percursos, então reduz esse percurso, porque o animal ele não vai estar com a mesma capacidade que em estações melhores, tá? Então a temperatura acaba deixando esse animal com o metabolismo ali mais lento, então ele não vai estar aguentando aquele mesmo percurso que fazia antes. Então tem que estar atento a essas situações. Hidratar sempre. Tá? Muito bem. E nas viagens, hein? Às vezes também acontece dos pets eles se estressarem um pouquinho, né? Com a mudança do ambiente, enfim. Como agir? E essas viagens é outra preocupação e até rotineiro nessa época também, tá? Então, pessoal, existem algumas situações, tá? Então, você pode estar adaptando previamente aquele animal. Então, tem animais, por exemplo, que já têm dificuldade de simplesmente entrar no carro. Sim. Né? Então, não necessariamente uma questão de ambiente, mas até mesmo no próprio deslocamento. Então, você pode ir acostumando esse animal previamente, colocando ele no carro em outras ocasiões. Se o local que você está indo pela primeira vez, é um ambiente que o animal nunca teve contato, então fica mais próximo daquele animal para ir passando uma tranquilidade
maior para ele, tá? Se tiverem outros animais no local, né, esses animais certamente com toda a carteirinha de vacinação, né, questão sanitária, então permite essa socialização que o animal ele vai sentir mais segurança e certamente vai ficar mais à vontade. Muito bem, quais então que são as principais dicas, só para a gente reforçar aí para quem está nos assistindo sobre o verão e pets? Isso, então nesse verão não esquece, pessoal, sempre está hidratando o animal, então, fornecendo muita água, lembrando que essa água precisa ser uma água de qualidade, uma água fresca, então vai colocando vários recipientezinhos de água ali no local, faz os passeios naqueles horários mais recomendados, tá? Então antes das 9, após as 17, reduz esse tempo de percurso, tá? Lembra da tosa do animal, que isso é muito importante, baixar ali o pelinho dele. E lembra também do protetor solar se você for expor seu animal à radiação, nesses passeiozinhos aí por a praia. Isso é muito importante. Muito bom. Esse é Flávio Soares, tá, gente? Ele conversou sobre cuidados que nós devemos ter agora aqui com os pets durante o verão. E ele é professor, né, da Uninasal, professor de medicina veterinária. Quem tiver mais dúvidas, como é que pode fazer, fique à vontade se quiser compartilhar algum contato, tá, com a gente. Opa, perfeito. Então, pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, tá? Então nós temos uma unidadezinha, uma clínica, tá? Funcionando ali, iniciando o funcionamento ali no Feitosa, Trate Pet, então fica à vontade. Temos também acesso lá via Uninasal, vocês fiquem à vontade também para acessar o site do Centro Educacional, especificamente Medicina Veterinária, e está deixando lá suas dúvidas, que certamente a gente vai estar fazendo esse contato sempre que possível, tá eliminando essas dúvidas, tá? Muito bem, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, adorei todas as dicas, coisas inclusive que eu nem sabia e que eu já aprendi. Obrigada mesmo, viu? Parabéns. Satisfação, estamos à disposição. Bom dia. E olha só, temos a matéria, Josi, aí? Vamos ver se a gente tem? Isso mesmo, vamos lá então conferir agora a matéria de Fernando Palmeira sobre dinheiro esquecido. Quem não gosta, hein, de achar aquele dinheiro no bolso? Pois é, imagina ainda a gente achar dinheiro que está esquecido no banco. Talvez seja o seu caso. Vamos conferir agora. Quem quer dinheiro? Você se lembra dessa frase? Dessa pergunta, né? Claro, todo mundo quer dinheiro, mas agora é uma verdadeira caça ao tesouro, porque o Banco Central já reabriu consulta para dinheiros esquecidos da população. Será que você tem lá algum milhão, hein? Eu também estou ansioso para saber se ficou algum resíduo de algum dinheiro. E exatamente sobre isso, sobre todas as orientações, para você se informar, se inteirar e ver o calendário para fazer análise daquele dinheiro, aquele rico dinheirinho que provavelmente você tem lá nos cofres do Banco Central. Vou conversar com o economista Jarpas Aramis, ele que é um especialista e que já conseguiu pesquisar e ver condenado o calendário para você. Como é essa caça ao tesouro? Ela realmente existe? O dinheiro, será que está lá mesmo, Aramis? É isso mesmo, o Banco Central consegue acessar a base de dados das instituições financeiras e fazer uma varredura daquilo que ainda se encontra em seu nome e se um resíduo financeiro ainda se encontra lá em alguma dessas contas aí perdidas que ao longo do tempo a gente deixou de acessar por uma ou outra rotina ou uma outra atividade. É importante ressaltar que essas consultas a essa base de dados, ela tem intervalos diferentes. O Banco Central divulgou aí um calendário, nascidos antes de 1968, entre as datas de 7 a 11/3, nascidos entre 1968 e 1983, de 14 a 18/3, e nascidos após 83, de 21 a 25/3. Ou seja, ao longo do próximo mês, é possível você acessar e verificar se você possui algum dos recursos que foi esquecido aí ao longo desses anos em alguma instituição financeira. Vamos saber aí também como consultar, chegar a data, como pedir, como será o pagamento, vamos saber dos cuidados com golpes. E eu, sinceramente, ainda me pergunto como é que se esquece dinheiro num banco. De fato, às vezes você, por uma mudança da sua rotina ou algo inesperado, é possível que algo possa passar despercebido. Cabe enfatizar que não apenas pessoa física, mas também as pessoas jurídicas estão contempladas nessa base de dados.
A consulta é muito simples, basta você ter em mãos o seu CPF e a data do seu nascimento e você verifica se de fato existe recursos ou não. Eu fiz um acesso e descobri, lamentavelmente, que não tinha, mas aí o sistema me informou, olha, volta depois, porque ainda não chegou o seu período de consulta. Então é importante identificar esse calendário. Já conheço uma pessoa que fez uma consulta e conseguiu, de fato, verificar que existe um recurso, mas ainda não fez essa captação desse dinheiro. Importante destacar é que qualquer pessoa pode consultar. Então, qualquer pessoa pode acessar também sua base de dados, claro, sabendo das suas informações pessoais. Creio que esse ressarcimento, essa devolução desse recurso, seja feita de uma maneira acompanhada pelas instituições financeiras e que qualquer um não possa ter acesso. Aos felizardos, que usem com bastante prudência, avaliem o seu cenário atual, o momento em que estão vivendo, se é de abundância financeira, que eles possam realizar um planejamento de maneira a efetivar de modo eficiente o gasto desse recurso, que vá fazer um investimento na sua formação profissional, que possa investir na atividade produtiva, montando um negócio, ou aqueles que buscam uma reforma de casa, enfim, importante avaliar aquilo que é prioridade na vida de vocês e, claro, não gastar em demasia, poder realizar uma poupança, uma reserva que possa lhe garantir suprir uma necessidade emergencial. Que maravilha essa consultoria, mais uma vez, obrigado já para Aramis, economista, e a gente trazendo essas dicas para você. Corre, vai também participar dessa maratona, dessa corrida, quem sabe você não tenha lá esquecido aquela fortuna, até de herança mesmo, ou título aí de valores. Vai fundo. O Banco Central já está aí, reabriu para você, dá também uma vasculhada, pesquisar e boa sorte para você. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira, para a Telemar da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET, claro, 20 anos defendendo as suas economias. Muito obrigada, Fernando Palmeira. Boa sorte, então, aí, tá? Para você, quando você for lá, conferir que você tenha dinheiro esquecido lá no banco. Seguinte, rápido intervalo comercial. Na volta, tem muita música para você, não sai daí.